Nós queríamos conversar com todos a respeito de uma atitude do prefeito substituto Bruno Covas. Realizou um processo de queima de uma quantidade imensa de ossos do cemitério da Quarta Parada, que é o cemitério mais pobre que tem na cidade. Essa ação desse prefeito revelou 3 problemas importantes do que nós temos que pensar de política pública em relação aos mortos da cidade. Em primeiro lugar, uma questão importante que a cidade, desde o período em que ela foi constituída, no século XIX, ela se responsabilizou por dar um destino adequado aos mortos da cidade. Em primeiro lugar, constituindo cemitérios públicos, nós temos vários cemitérios públicos na cidade de São Paulo, onde a responsabilidade do Estado é promover uma morte ou um enterramento justo, digno, para que as pessoas tenham um lugar onde elas possam ir visitar os seus mortos, falar com eles, fazer suas orações. E o Estado também tem a obrigação de fazer o enterro dos mortos, porque eles são o registro verdadeiro de quem viveu nessa cidade, né? A desculpa que foi dada pelo prefeito Covas, veja que o nome é interessante, foi que nós tínhamos uma quantidade imensa de esqueletos que estavam guardados em tanques e que foram tirados dos tanques, identificados, segundo ele, com um bilhetinho no pescoço, escrito em tinta. E como esses esqueletos saíram do seu lugar e ficaram ao relento, a tinta apagou, então era impossível saber mais quem eram os esqueletos de quem eram. Isso não é uma verdade, não é? Porque a própria arqueologia já faz desocupação de ossos, já faz pesquisa sobre mortos de tempos históricos incríveis, encontra os ossos, localiza os ossos, pesquisa os ossos, tem procedimentos químicos, tem procedimentos técnicos para se fazer a identificação de ossadas de tempos muito imemoriais, imagina esses que estavam aqui na cidade de São Paulo num tempo tão próximo, né? Essa ação foi uma ação arbitrária, porque não houve nenhuma relação com as pessoas que estavam à procura dos seus mortos e desaparecidos, né? Pessoas que se acidentaram, pessoas que se perderam, pessoas que foram desaparecidas, pessoas que perderam a consciência, que se perdem na cidade e vão para os hospitais. Essas pessoas, os hospitais esperam as famílias irem atrás. Quando as famílias não chegam, mandam para o cemitério, mas o cemitério tem que fazer registro de onde o corpo estava, por que ele foi mandado para ali, que não tinha nenhuma pessoa da família para poder identificar, então já fica lá sabendo que nesse lugar tem histórias a serem contadas e procuradas. Ter esse trabalho significa que a prefeitura da cidade, o governo da cidade, ele está preocupado com a segurança de todos os cidadãos, né? Porque, na verdade, se alguém desaparece nessa cidade que tem não sei quantos mil habitantes, é preciso ter um sistema que protege essa busca e esse encontro. O fato de arbitrariamente ter dito, vamos queimar não sei quantos mil ossos, sem um aviso prévio, havia um aviso no jornal muito escondidinho, não tinha nem data marcada, Então, faz com que todas as pessoas que procuravam os seus desaparecidos fiquem sem nenhuma possibilidade de encontro. E ali nós temos não só os desvalidos que morrem na cidade, muitos deles atacados pela própria prefeitura, como vimos no começo da gestão Dória, com água, com trator que foi derrubar paredes com as pessoas morando dentro, etc. Também nós temos as pessoas que ficam desabrigadas e que morrem de frio, que morrem de drogas, Mas nós temos também acidentados, até de diferentes classes sociais. Nós mesmo tivemos um professor, o professor Cesarades da psicologia, que sofreu um acidente muito próximo da casa dele. Ele tinha saído para andar sem documentos e ele quase foi enterrado como indigente. A família começou a procurar, no fim chegou num certo lugar onde ele estava. Então, há diferentes possibilidades das pessoas desaparecerem na cidade, E esse ato, ele é um ato que joga no meio dessa vala comum histórias que estão sendo procuradas há muito tempo, porque, se vocês lembrarem, o cemitério de Perus foi descoberto ossadas, muitas ossadas,
que pertenciam aos mortos e desaparecidos da ditadura. Muitos ainda dessas pessoas que desapareceram não foram encontradas. Havia hipótese de que estavam exatamente nesse lugar, e aí então a queima foi apagar com uma história longa e uma história complicada, onde o poder público se interfere fazendo coisas indevidas. Então, se a gente observar agora, nós vamos ver, por exemplo, os cemitérios da pobreza, né? Olha lá, Quarta Parada, Peru, todo abandonado, não tem conserto, não tem a jardinagem, não tem recuperação dos túmulos, não tem identificação mais das covas, de quem são. Então, é um desrespeito enorme que está acontecendo com a responsabilidade política, sanitária, social, né? E de gestão do que está acontecendo com a vida dos mortos nessa cidade. Muitos dos mortos dessa cidade que não tem cemitério são emparedados nas paredes que separam o cemitério da cidade. Então, vocês vejam, é um desencanto muito grande com isso, né? E essa atitude do governo significou que este governo que está cuidando da cidade de São Paulo, nem sequer aos ossos ele dá acolhida para essa população que se perde da cidade. Então, nem os ossos são preservados. Então, nós temos aqui um caso gravíssimo, né, de posturas que são posturas próprias dos genocídios, né? Porque quem mata muitas pessoas, quer esconder os corpos, fica muito parecido com as desovas que os bandidos fazem das pessoas que são presas, assaltadas, etc., que estão por aí. Então não tem mais civilização, não tem mais cultura, não tem mais religiosidade, não tem mais amparo, não tem mais afeto. Essa é a gestão pública da cidade de São Paulo nos dias de hoje.